Boa tarde, meus irmãos, graça e paz, mais uma vez, juntos, pela graça de Deus, para prestarmos um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Amém. Um Deus que tudo tem nos dado, tudo tem nos abençoado, e glórias, honras e louvores sejam sempre dados a Ele. Uma boa tarde aí para os irmãos que eu já estou vendo aqui, a irmã Tânia, o irmão João, a irmã Ruth, também o irmão Domingos, a irmã Amália, a Nádia, o irmão Luiz está aí conosco, o nosso irmão Evandro, muito boa tarde, meu irmão. Também não consigo ver direitinho daqui, meus irmãos, mas uma boa tarde a todos que já estão aí conosco. Os nossos amigos também que têm nos acompanhado, têm nos dado o prazer e a alegria de participar do culto conosco, de cultuarmos a Deus juntos. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Porque Ele vive, nós viveremos. Este foi o hino de prelúdio que nós usamos hoje, para que nós possamos lembrar sempre que como Jesus vive, estar bem vivo, à destra de Deus, nós também viveremos. A Carla também está aí conosco, deu uma boa tarde, Carla. O Binho estiver aí também, uma boa tarde para ele. A nossa irmã Glaucia está conosco também, uma boa tarde. Que Deus seja louvado pela vida dos irmãos, pela vida dos amigos. O irmão Beto também está aí, está compartilhando o nosso vídeo, a nossa live. Deus seja louvado pela vida do irmão Beto, e os irmãos também que puderem aí, compartilhem com seus amigos, com seus familiares. Hoje nós vamos meditar numa palavra muito importante no tempo atual, e que todos possamos aprender da palavra do Senhor e colocar em prática nas nossas vidas. Vamos orar, vamos pedir o direcionamento do nosso Deus, para que Ele em tudo nos conduza nesse culto, porque essa tem que ser a nossa motivação. Apesar de ainda separados fisicamente, mas unidos no mesmo espírito, na mesma alegria, na mesma paz, o Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Também a Cidinha está aí conosco. Boa tarde, Cidinha. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar então, meus irmãos. Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos lhe render graças, honras e louvores. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia, pelos livramentos, pelos recursos, pelo ar que respiramos, por esta luz que nos ilumina, Pai. Deus, nós cremos e sabemos que tudo que temos, tudo que somos, é pela graça e pela misericórdia do Senhor, Pai. Ao Senhor toda a honra e toda a glória sempre será dada, Deus. Pedimos, Pai, humildemente e em nome de Jesus, que o Senhor aceite, Deus, o culto que viemos prestar ao Senhor. Sim. De forma, Pai, que tudo que venhamos fazer aqui nos próximos minutos, Pai, seja pelo Senhor direcionado, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos ajude a entender, nos ajude a praticar os Teus ensinamentos, Pai, e que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, seja ela cantada, seja ela pregada, Deus, e também as orações que estaremos fazendo ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos. Temos certeza, Deus, que muitas pessoas gostariam de estar neste momento cultuando o nome do Senhor e por algum motivo não podem, Pai. Talvez estejam lá no hospital, num leito de uma UTI, ou talvez estejam em alguma prisão, ou até mesmo, Deus, pessoas que estão, Pai, frios na sua fé em Cristo e preferem buscar outras coisas. Nós pedimos por essas pessoas, Pai, aqueça o coração delas, Deus, para que elas larguem coisas que não condizem com a palavra do Senhor, e que tenhamos sempre, Pai, alegria de estarmos juntos, reunidos, para glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Amém. Obrigado por cada irmão que já está aqui conosco nesta tarde e noite, Deus, aqueles que estarão chegando, os nossos amigos queridos, Deus, que têm nos acompanhado nas nossas lives, nos nossos cultos, Deus.
nós glorificamos o nome do Senhor por essas vidas, pedimos ao Senhor que visite cada lar neste momento, Pai, levando a tua paz, o teu amor, as tuas misericórdias e também a tua salvação, Pai. Sim. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Nádia Rezende, obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Essa seja uma verdade, meus irmãos. Glórias ao nosso Deus. Nós vamos ouvir mais um hino agora, meus irmãos, que está dentro da palavra que nós vamos ouvir hoje. Vigiar e orar. A palavra de Deus ensina para nós que nós devemos orar, nós devemos vigiar, porque o dia está próximo. Jesus está às portas, meus irmãos, batendo, e nós precisamos estar vigilantes. Então vamos ouvir: vigiai e orai. Amém? Vigiai e orai. Essa deve ser a nossa rotina sempre. A Viviane também de Paula está aí conosco, a minha prima, a Viviane Fialho também lá de Belo Horizonte. Que Deus abençoe, minhas irmãs. A palavra de Deus diz, meus irmãos, lá em Hebreus, no seu capítulo 9, versículos 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez
sem pecado aos que o esperam para a salvação. Olha que importante esse versículo para nós, irmãos, palavra de Deus. Os homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois do juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então aqui está dizendo, meus irmãos, eu, você, precisamos estar vigilantes, esperando a volta do Senhor Jesus com júbilo, com alegria, para que Ele nos leve a morar com Ele por toda a eternidade. Então, o autor aos Hebreus está dizendo para nós, aos que o esperam para a salvação. Você espera, meu irmão, a vinda do Senhor Jesus para a tua salvação? Eu tenho esperado a volta de Jesus com júbilo para a minha salvação. Nós precisamos pensar sobre isso. E é isso que nós vamos falar hoje, meus irmãos, sobre a volta de Jesus, sobre fatos irrefutáveis, ou seja, fatos que não tem como mudar, fatos que já está decretado pelo nosso Deus. Nós iremos falar sobre isso daqui a pouquinho, se assim Deus nos permitir. Mas vamos ouvir mais um hino, meus irmãos. Agora nós vamos, mas antes de ouvir outro hino, eu vou pedir a Fernanda que ore pela vida dos missionários. Vamos orar, meus irmãos, ore aí na sua casa também. Vamos orar por eles que estão lá nos campos, proclamando a palavra de Deus, falando para as pessoas que elas precisam estarem preparadas também para a volta de Jesus. Então vamos orar por eles, para que Deus supra as suas necessidades, para que nós, o povo de Deus, possamos sempre ajudá-los na medida do possível, para que eles também possam fazer a obra lá onde nós não podemos ir. Então a Fernanda estará orando, vamos orar junto com ela. Santíssimo Deus e Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida dos missionários, ó Deus. Amém, Pai. Que o Senhor venha estar abençoando a saúde física, emocional, espiritual, financeira, Pai. Sim. O Senhor venha estar falando aos corações, confirmando, ó Deus, o chamado em cada um. Amém. Que eles venham estar sensíveis à voz do Senhor, ó Pai. E que eles possam ir, ó Pai, aonde o Senhor mandar, ó Deus. Que assim seja. Que o Senhor abençoe também as juntas de missões, Pai, que tem a incumbência de estar, ó Pai, fazendo as campanhas, que em nome de Jesus, ó Pai, mais e mais vidas sejam alcançadas para a glória do Teu nome. O Senhor abençoe os diretores executivos, ó Pai, dando a eles a visão, dando a eles, ó Pai, o tema da campanha, que tudo, Senhor, seja direcionado por Ti, ó Deus. E nós agradecemos ao Senhor que, em meio a essa pandemia, vidas têm sido alcançadas, ó Pai. Amém. Os recursos diminuíram, mas as mãos do Senhor estão sobre cada um, ó Pai. E a obra não tem parado, pelo contrário, a obra tem avançado. É verdade. E isso é graça, bondade e misericórdia do Senhor para conosco, ó Pai. Que assim Que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus. Se há algum missionário, porventura, acometido do vírus, que lá esteja o Senhor com suas mãos de poder sobre ele, levando, ó Pai, a cura física e também, ó Deus, a cura espiritual, ó Pai. Amém. Ó Deus de amor e bondade, colocamos também aqueles missionários que porventura não puderam levar suas famílias. O Senhor amenize a saudade, Pai, que o Senhor dê a eles o que ele realmente necessita, pautado no Teu amor, na graça e no conhecimento, ó Deus. Que assim seja. E que as igrejas, ó Pai, venham investir em missões, ó Deus, pois nós sabemos que todos nós somos missionários do Senhor. Verdade. É o que oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que há de fazer através dessas preciosas vidas. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos então, meus irmãos, ouvir mais um hino cantado pela família querida nossa do irmão Domingos. Foi lá na cruz, meus irmãos, que a morte começou a morrer. Hoje nós estudamos sobre isso na nossa EBD. Então foi através da morte e ressurreição de Jesus que a morte está morrendo, como nós aprendemos hoje. Você que está aí, não participou conosco da EBD de hoje, meus irmãos, um assunto muito importante. Eu exorto a você a estar, depois, está lá nas nossas mídias, tanto no YouTube quanto no Facebook.
para que você possa ver lá a EBD de hoje falando sobre a morte, vencendo a morte. E começou na cruz, foi o que nós iremos ouvir neste momento. Glória a Deus.
que assim seja. A paz do Senhor Jesus, minha irmã Rita, a minha tia Fatinha também está aí, Nilva Rezende, também o Luiz Carlos está aí conosco nessa tarde. Que Deus abençoe a cada um. A irmã Fernanda também está aí, Lutelho, a irmã Quitéria. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, por esta abençoada igreja que Deus nos concede. Nós somos muito gratos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos aqui com os irmãos, aqui em Lima Duarte, com os irmãos da congregação, e também hoje, nesse tempo, aqui nesta live, com todos os irmãos lá de Volta Redonda, os nossos amigos, nossos vizinhos aqui, lá de Barra Mansa, e tantas outras pessoas que têm nos dado a alegria de estarmos juntos para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez de forma de intercessão. Vamos colocar diante de Deus as nossas petições, os nossos agradecimentos. Você que tem aí um pedido, um agradecimento, fale aí com Deus no seu coração. Se você quiser colocar nos comentários também, pode pôr, que depois nós estaremos orando novamente. É o momento de nós nos prostrarmos diante da grandeza de Deus. A Deise também está aí, Deise Lucide, né? Que Deus abençoe a irmã. Então é o momento, meus irmãos, de colocarmos diante de Deus as nossas petições, os nossos agradecimentos. Que Deus possa nos livrar desta pandemia, que Deus possa nos continuar cuidando de nós. Aquelas pessoas que já foram infectadas, nós queremos pedir a Deus que livra-as dessa doença, que elas possam ficar curadas. Aquelas que já perderam seus entes queridos, que Deus possa estar levando o conforto, o consolo para essas pessoas. Vamos orar pelos hospitais, vamos orar, meus irmãos. Nós já tivemos essa semana 2 hospitais aqui no Brasil que fecharam as suas portas, o hospital de campanha, porque não tinha mais nenhum paciente lá. Olha que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Que assim possa continuar sendo, que a gente cada vez mais veja esses hospitais de campanha sendo fechados por causa da Covid, né? Mas bom seria se eles pudessem ficar abertos para sempre, né? Para atender melhor a população. Mas o importante é que nós cremos no nosso Deus e Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Vamos orar também pelos nossos irmãos, pela irmã Cida, que está lá no manejo. Vamos continuar orando pela nossa irmã, que está sempre aqui conosco também nos nossos cultos. Vamos orar pelo irmão Jonas e a irmã Ruth, que também sempre está cultuando a Deus conosco. Vamos orar pelo nosso querido irmão João, que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns, meu irmão. Que Deus te dê muitos e muitos anos de vida ainda, que você possa continuar trabalhando na obra dele, fazendo o trabalho que ele tem para você, para que muitas vidas venham ao conhecimento do Senhor através da sua vida, da vida da sua família, para a glória de Deus. Então, nossos parabéns e que Deus continue abençoando o irmão. Então vamos orar, meus amados irmãos. Ore aí conosco. A Elaine Maria também está aí. Deus abençoe a irmã Elaine. E ore aí conosco na sua casa. Vamos fazer aquele grupo de orações, fortalecido cada vez mais. E que Deus, com certeza, Ele tem ouvido as nossas orações. E Ele sempre nos atende, meus irmãos. Mesmo às vezes a gente achando que Ele não nos atende, Ele nos atende sim. Talvez não o que nós queremos, mas com certeza o que nós precisamos. Soberano Deus, eterno e amado Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais um dia de vida, um dia de cuidado. Amém. Um dia que o Senhor nos permite, ó Pai, estarmos aqui nesta terra, Deus. Sim, Deus. Colocamos diante do Senhor as famílias, que o Senhor venha abençoar cada um, ó Pai. Sim, Deus. Levando, ó Deus, o que cada um estiver precisando, ó Pai, e que tudo seja orientado pelo Teu Santo Espírito, ó Sim, Deus. Deus. Também nós colocamos diante do Senhor os hospitais, que o Senhor venha estar abençoando, ó Pai, abençoando os médicos que têm lidado à frente com o vírus, os pacientes já acometidos, ó Pai, que lá esteja o Senhor, curando, Pai, fofando o leito, Deus, levando, Pai, a cura física, mas também a cura espiritual. Amém. Clamamos também pelo nosso Sistema Único de Saúde, ó Pai, que em nome de Jesus os recursos possam chegar, ó Pai. Também pedimos pelas autoridades, pelo nosso presidente, Pai,
pelos vereadores, pelos ministros, governadores, enfim, todos que têm, ó Pai, este poder em mãos, que o Senhor possa estar os ajudando, que o Senhor possa estar os instruindo, ó Deus, que não haja, Pai, desvio de verbo, ou que não haja alguém querendo se aproveitar da situação, ó Pai, mas que em nome de Jesus seja tudo feito conforme o querer, a vontade e a soberania do Senhor, ó Pai. Amém. Colocamos também, Deus, as igrejas, ó Pai, que o Senhor venha estar avivando, abençoando, ó Pai, cada pastor, ó Deus, aquelas que já estão, ó Pai, se flexibilizando para voltar ao normal, que lá esteja o Senhor os guardando, os protegendo de tudo, ó Deus, que sejam testemunhas, ó Pai, vivas da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor, ó Pai. Amém. Que não venham temer, Deus, sabedores que o Senhor tem cuidado, Pai, é o Senhor quem ajuda, é o Senhor que livra, ó Pai, mas para isso precisamos crer e obedecer, ó Deus. Amém. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Sim. Que nós possamos, ó Deus, estarmos firmes em Cristo, certo de que tudo irá passar, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa, ó Deus, ser com essa pandemia, que no tempo do Senhor, ó Pai, esse vírus seja exterminado da face da terra, ó Deus. Amém. Que nós sabemos que a grandeza, a plenitude, o poder só há em Ti, ó Pai, certo de que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem livrado, ó Pai, e com certeza, num tempo bem próximo, tudo isso irá passar, ó Deus. Que assim seja. Colocamos também, ó Deus, as pessoas que estão tristes, angustiadas, deprimidas, muitas, ó Pai, sem perspectivas, outras, ó Deus, sem dormir, ó Pai de amor e bondade, que o Teu Espírito Santo inunde esses corações, ó Pai, leva, Deus, o avivamento, leva, Pai, a alegria, leva a confiança que só há em Ti, ó Deus. Sim, Deus. E que essas vidas, Pai, possam contemplar com os olhos da fé que tudo isso irá passar, ó Deus. Amém. Ó Pai de amor e bondade, nós pedimos ao Senhor também, por cada família representada nessa live, Senhor, que o Senhor possa ser com cada pedido que está em cada coração, ó Deus, que o Senhor possa estar atentando, que o Senhor possa estar concedendo segundo a Tua vontade, ó Pai. Amém. Ó Pai de amor, colocamos também as pessoas que estão fazendo aniversário, colocamos a vida do nosso irmão João, que hoje completa mais um ano de vida. Obrigado. Que ele continue firmado nos Teus caminhos, ó Pai, que ele continue, ó Pai, testificando, que ele continue bem dizendo o nome do Senhor, ó Pai. Amém. Que o Senhor acrescente muitos e muitos anos, pautado na graça, na bondade e na misericórdia, Pai. Sim, lembramos também, Senhor, das pessoas que estão enlutadas, que lá esteja o Senhor levando, ó Pai, o Teu conforto, o Teu refrigério, a esperança, Senhor, que só há em Cristo Jesus. Amém. Colocamos os albergues, os asilos, os CRIAM, as prisões, Pai. Lembramos também das pessoas que trabalham, ó Deus, como resgatistas, Pai, ambulâncias, serviço de SAMU, Pai, bombeiros, policiais, caminhoneiros. Colocamos debaixo da Tua graça, pedindo ao Senhor que os cubra, Deus, com a proteção e que cada dia mais, ó Deus, eles venham contemplar a grandeza, a bondade que só há em Ti, ó Deus. Amém. Ó Pai, mais uma vez, muito obrigado por tudo. É o que nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Felipe dos Santos também está aí. Pastor Felipe, muito bom tê-lo aqui conosco, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós vamos ouvir mais um hino, meus irmãos, e convido-os para abrir lá em Atos. Pegue sua Bíblia, abra lá em Atos, capítulo 1. É onde Deus tem a nos falar nesta tarde e noite. Então, enquanto a gente ouve o hino, eu peço aos irmãos para que abram lá em Atos. José Ederaldo também, um amigo querido, está aí conosco. Deus abençoe, meu irmão.
Se você crê nessa verdade que o Rei está voltando, diga um amém aí, fala um amém para o Senhor, digite um amém, mas creia nisso, que o Rei está voltando e Ele vem nos buscar, mas Ele só irá buscar aqueles que estarão preparados para a volta do Cordeiro. Nós precisamos estar preparados para isso. Então, Atos, meus irmãos, capítulo 1, a partir do versículo 9 até o 11, eu vou ler para os irmãos. Se os irmãos puderem, abrem as suas Bíblias para nós acompanharmos os textos juntos. Mas vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua bendita palavra. Sim. Carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito. Sim. Para um perfeito entendimento do que o Senhor tem a nos falar nesta noite, nesta tarde e noite de domingo, Pai. Deus, que o Senhor nos abençoe para que possamos ouvir, entender e principalmente, Deus, colocar em prática os Teus ensinamentos e para a glória do Teu nome, Deus, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Atos 1, de 9 a 11 diz o seguinte, meus irmãos e amigos: E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os em seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Está aqui o registro de Atos, meus irmãos, falando que os anjos falando para os galileus, os discípulos de Jesus, que aquele Jesus que ele estava olhando, indo para o céu, iria voltar um dia. Irmão, Jesus, após a sua ressurreição, ele se apresentou vivo e com muitas e infalíveis provas aos seus discípulos, ficando entre eles mais ou menos 40 dias até esse dia aqui, até o retorno dele aos céus, até a sua ascensão aos céus. Ele ainda permaneceu durante 40 dias aqui nessa terra após a sua ressurreição. E eu quero ler para os irmãos, se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, observem o versículo 3 também de Atos 1, fala o seguinte: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, aqui Atos, o autor de Atos, Lucas, relata que Jesus ficou ainda 40 dias juntamente com os seus discípulos, falando com eles e testificando com provas infalíveis da sua ressurreição, que ele estava vivo e muito vivo, e que depois ele estaria indo novamente aos céus, novamente ao seu Pai. E em tom de despedida, meus irmãos, Jesus fala aos discípulos que eles receberiam o poder do Espírito Santo para continuar a obra dele. Nós vamos ler o versículo 8 também de Atos 1, é o momento que ele fala para os seus discípulos: eu estou indo embora para o meu Pai, estou voltando aos céus, mas vocês receberão o poder do Espírito Santo de Deus para continuar a obra que eu comecei aqui nessa terra. Observe comigo, meus irmãos, versículo 8 de Atos 1. Mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós observamos, irmãos, um pouquinho antes de Jesus partir para o céu novamente, ele dá essa missão aos seus discípulos: recebereis poder do Espírito Santo de Deus, que há de vir sobre vós, para ser testemunha de Jesus Cristo, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, meus irmãos, os discípulos, vendo-o sendo elevado às alturas, eu fico imaginando essa cena, né, meus irmãos? Os discípulos todos olhando para o céu e Jesus subindo
E aí vem 2 anjos de branco falando para ele, né? Esse Jesus que você está vendo subir para o céu, ele voltará para buscar vocês e todos aqueles que vocês pregarem para eles e aqueles que forem se convertendo para a glória de Deus. Então por isso que apareceu aqueles 2 anjos lá, meus irmãos. A palavra diz aqui no versículo de 9 a 11 que nós lemos: os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Quem que falou isso para eles? A Bíblia relata que apareceu para eles lá no versículo 10: eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de brancos. Eram anjos que estavam falando para eles, proclamando a eles que um dia Jesus voltaria para resgatá-los e também toda a sua igreja e todos aqueles que forem recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, meus irmãos, essa pequena introdução é que nós veremos nessa tarde, nessa noite, tarde e noite, fatos indiscutíveis sobre a volta de Jesus. Uma coisa que não adianta nós discutirmos. Podemos até discutir, mas são fatos que já foi batido o martelo, não há como reverter. Deus decidiu isso. E quando Deus decide, não há quem neste mundo que mude, meus irmãos, que a palavra de Deus fala que Deus é fiel a Ele mesmo. E por isso Ele cumpre as suas promessas. Então está registrado na palavra de Deus, são fatos irrefutáveis, irrevogáveis. Podemos crer nisso porque assim diz a palavra de Deus. O primeiro fato que eu separo para nós estudarmos, meditarmos juntos nessa noite, meus irmãos, que a volta de Cristo ela é confirmada. Nós acabamos de ler aqui em Atos que ele mesmo falou, os anjos falaram para os discípulos, melhor dizendo, que aquele Jesus que estava subindo, ele voltaria um dia para resgatar. Ele voltaria um dia, assim como o viste subir, vocês irão ver ele também voltar. A Bíblia ensina, meus amados irmãos, sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Alguém contou, né? Eu não contei isso ainda, mas alguém já contou que há 318 citações sobre este acontecimento só no Novo Testamento. Observe bem, né, meus irmãos? 318 citações só no Novo Testamento registrando sobre a volta de Jesus. O próprio Jesus também afirma que virá outra vez. Lá em João 14:3, ele diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Lá em Mateus 26:64, ele fala: disse-lhes Jesus: tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então está aqui 2 registros que o próprio Senhor Jesus atestando o retorno dele, meus irmãos. Ele pode estar retornando a qualquer momento. O Rei voltará, meus irmãos, para nos buscar, e isto é fato verídico, é fato irrefutável, não há como mudarmos. O versículo 11 desse texto de Atos que nós lemos, diz claramente, eu vou repetir para ficar bem fortalecido no nosso coração, Atos 1:11, os quais lhe disseram, quem? Os anjos do Senhor, dizendo para aqueles varões galileus, os discípulos de Jesus: por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Então, meus irmãos, assim como os profetas do passado diziam sobre a vinda do Salvador, né? Nós lemos lá os profetas do passado que falavam sobre a vinda do Salvador, que viriam, que morreria numa cruz por nós. Lá o Isaías fala muito sobre isso, para um grande profeta messiânico, e ele veio, ele esteve aqui neste mundo durante 33 anos da sua vida, 3 anos de ministérios mais ou menos, e ele veio e ele pagou o alto preço e trouxe salvação para nós, meus irmãos. Então, assim como ele veio, ele virá novamente, meus irmãos. Isso nós podemos ter certeza absoluta, porque está aqui,
registrado na palavra de Deus. E isso não tem como nós discutirmos, só obedecê-lo. Então isso é de fundamental importância. O primeiro fato irrefutável que nós devemos continuar firmado nisso, meus irmãos, é que a volta de Jesus é confirmada. Ela é confirmada, ela é proclamada, ela é verídica. Podemos e temos que confiar, porque Deus sempre cumpre as suas promessas, meus irmãos. Aí eu repito, assim como lá nos profetas do passado proclamaram a vinda do Messias, o ungido de Deus, o Salvador do mundo, e ele veio, e ele pagou um alto preço, e ele cumpriu aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, assim também acontecerá, meus irmãos, sobre a volta de Jesus. Você tem dúvida da volta de Jesus? Diz aí depois nos comentários, meus irmãos. Eu ainda tenho dúvida. Eu acho que isso aí é fábula, porque já tem há mais de 3.000 anos que eles estão falando, mais de 2.000 anos que eles estão falando que Jesus vai voltar e não volta. Essa semana mesmo aconteceu uma situação, meus irmãos, que uma pessoa falou para mim, né, que... Aliás, eu comentei com a irmã que tudo isso que está passando, meus irmãos, eu creio que já são os princípios das dores, né? O começo lá, como Jesus fala, mas ainda não será o fim. E essa pessoa falou, mas mais de 100 anos atrás teve uma gripe espanhola pior do que essa, durou mais de 2 anos e matou milhões e milhões de pessoas. Aí eu falei para ela, mas para Deus um dia é como 1.000 anos, 1.000 anos é como um dia. Então 100 anos atrás para nós é muito, mas para Deus é como se fosse segundos. Então tudo isso já são princípios das dores, meus irmãos. Pode demorar ainda mais 2, mais 3, mais 4, mais 10.000 anos, mas o fato é que o fato é que é verídico e vai acontecer. Então, primeiro, meus irmãos, fato irrefutável, vamos continuar crendo, porque está aqui na palavra do Senhor, a volta de Jesus, ela é confirmada, ela é atestada, ela é proclamada, e nós precisamos crer nisso. O segundo fato irrefutável que eu separei, meus irmãos, a maneira da volta de Jesus, ela também foi revelada. Nós podemos, através da Escritura Sagrada, entender como será a volta de Jesus. Primeiro, ela será pessoal. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Porque o mesmo Senhor descerá. Então, meus irmãos, a volta de Jesus, ela será pessoal. Ele não mandará representante. Não será um monte de anjos que virá aqui nos buscar. Não será Moisés, Elias, Daniel, Davi, José, os grandes homens do passado, Abraão. Não, meus irmãos, será o próprio Senhor Jesus, porque a palavra de Deus assim nos ensina, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O próprio Cristo, Ele mesmo descerá do céu, Ele não mandará representante. Então nós o veremos, meus irmãos, assim diz o Senhor. E quando a palavra de Deus aqui em Tessalonicenses fala alarido, meus irmãos, o que vem a ser alarido, só para os irmãos entenderem direitinho, o alarido, a palavra alarido, buscando lá no original grego, a palavra keleusma, significa propriamente um grito de excitação ou de ir em frente. Então quando lá diz com alarido, com voz de trombeta, é exaltação, um grito de exaltação, é um grito de aviso, é um grito de guerra, Jesus é representado como um rei vitorioso, dando a palavra de comando às hostes do céu em sua jornada para o último ataque, em seu triunfo final sobre o pecado, a morte e Satanás. Então, alarido, meus irmãos, ele virá com grito, com grande júbilo, com grande excitação. Vamos lá, vamos em frente. E ele é representado como rei vitorioso, dando a palavra de comando em sua jornada para o último ataque. Aí sim, meus irmãos, o seu triunfo final sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás.
Hoje nós estudamos, eu disse para os irmãos que a morte venceu a morte, e assim será quando Jesus, Ele mesmo, sem mandar representante, Ele voltará para nos buscar. E outra coisa também que a Bíblia confirma para nós, meus irmãos, que ela será visível. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Então ela será visível, meus irmãos. Aqui João está anunciando a volta de Jesus à terra, e ela será visível. Todas as pessoas verão a sua chegada e saberão que Ele é Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, todos nós veremos a volta do Senhor Jesus. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão. Então, João anunciando, João, o escritor de Apocalipse, o escritor humano, vamos dizer assim, que ela será visível, meus irmãos, todo olho verá. E a terceira maneira da volta de Jesus, que ela é revelada, meus irmãos, que ela será gloriosa e triunfante. Mateus, no seu capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, dessa vez, meus irmãos, vai ser diferente. Jesus não estará entrando em Jerusalém como ele entrou lá com um jumentinho, humildezinho, cavalgando no pequeno jumentinho, não. Agora ele voltará sobre as nuvens, com grande alarido, com voz dos arcanjos, com a trombeta de Deus, com todo o seu esplendor e com toda a glória. E todos nós, todo olho verá, meus irmãos. Então a volta de Jesus, ela é confirmada também, ela será gloriosa e ela será triunfante. Que dia maravilhoso será esse, meus irmãos. Por isso, repito, meus amados irmãos, queridos amigos, precisamos estar preparados para subirmos todos com o nosso Jesus Cristo. Então a maneira da volta de Jesus, ela é revelada. Ela será pessoal, ela será visível e ela será gloriosa e triunfante. E o terceiro fato também irrefutável, meus irmãos, que não tem como mudar, o tempo da segunda vinda de Deus, de Jesus, ela é desconhecida. O tempo é desconhecido, meus irmãos. Ninguém sabe, nem o próprio Senhor Jesus. Mateus, no seu capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O próprio Jesus falando, meus irmãos, que a segunda volta de Jesus, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, será como ladrão, sem aviso prévio, inesperada. Por isso que nós ouvimos o hino, meus irmãos, vigiai e orai, pois não sabeis a hora que Jesus voltará. Ele poderá voltar neste momento, meus irmãos. Ninguém sabe a hora do retorno de Jesus. Esforços para determinar a data da gloriosa volta de Jesus, meus irmãos, já foi feito várias. Eu cito aqui rapidinho algumas: a profecia dos maias, o ano 2000, que lembra? 1000 chegará, mas 2000 não passará. 2012, agora 2020, enfim, tantas outras profecias que caíram por terra, porque isso não estava na Bíblia, isso não está na Bíblia, porque ninguém sabe o dia e nem a hora da volta de Jesus. Por isso não ficamos com medo, meus irmãos. Às vezes nós ouvimos aí nas mídias essas profecias aí. Eu lembro que no ano 2000, quando as pessoas falaram que 1000 chegará, mas 2000 não passará, a gente via tantas pessoas com medo daquele evento, bug do milênio, que tudo ia virar fogo, tudo ia virar água, enfim, cada um falava uma coisa diferente. E hoje nós já estamos em 2020 e nada aconteceu, porque ainda não era o tempo do Senhor. 2012 a mesma coisa, fizeram até um filme aí que 2012 era a data final da vinda do Senhor Jesus. E nada disso. E isso
algumas pessoas ficam com medo, meus irmãos, se trancam, vão para debaixo da cama, e é como se isso adiantasse alguma coisa, né? Enfim, o retorno do Senhor, meus irmãos, será de repente e inesperadamente. Mateus capítulo 24, 27 diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. 1 Coríntios capítulo 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. No abrir e no fechar de olhos, meus irmãos, hoje de manhã nós falamos que alguém falou que 1,6 segundos é o tempo que nós gastamos, 1/6 de segundo, um negócio assim, que nós gastamos para piscar o nosso olho. E assim será o retorno de Jesus. Não há, meus irmãos, como deixar para a última hora. Eu vou me arrepender lá quando Jesus estiver voltando. Não há tempo, meus irmãos. É como um piscar de olhos. Pisca aí o seu olho para você ver como é muito rápido. Assim será a volta de Jesus. Como um relâmpago que sai do Oriente e mostra até o Ocidente, assim será o retorno do Filho de Deus, o retorno de Jesus. Então, o terceiro fato, irmãos, a segunda vinda de Jesus, ela é desconhecida. Ninguém, meus irmãos, ninguém neste mundo sabe quando o Senhor Jesus irá voltar. E o quarto e último fato, meus irmãos, irrefutável, que nós precisamos crer com todo o nosso coração, é que nós precisamos estar preparados e vigilantes. Lucas, no seu capítulo 12, versículo 40, diz: portanto, estais vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que nem imaginais. Antes de você menos imaginar, meu irmão, antes de eu menos imaginar, Jesus poderá voltar. Portanto, estais vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Mateus capítulo 24, de 42 a 44 diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Olha só, meus irmãos, o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ele pode estar voltando neste momento, irmãos. Ele pode estar voltando daqui a 1 segundo, daqui a 1 hora, daqui a 1 dia, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, daqui a 300 anos. Mas ele vai voltar assim, de forma inesperada. Você já está preparado para esse grande dia? Você se considera preparado para o retorno de Jesus? E quando ele vier buscar a sua igreja, você irá subir com ele? Pense nisso, meus irmãos. Pense nisso, amigo querido que está aqui conosco nessa tarde, noite. Você pode até perguntar agora: mas em que consiste estar preparados e vigilantes para o retorno de Jesus? Talvez você possa estar fazendo essa pergunta: o que eu preciso fazer para estar preparado para a volta do Senhor? Para que quando ele voltar, se nós olharmos ali agora, ele está voltando e eu partir embora com ele. Primeiro, meus irmãos, amigo, querido, arrependimento e confissão de pecado. Primeira coisa que nós precisamos fazer, meus irmãos, é arrepender e confessar os nossos pecados. E eu leio para os irmãos Romanos, no seu capítulo 10, de 9 a 10. Diz assim Paulo: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça,
e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, o primeiro ato aqui, meus irmãos, é arrepender e confessar os pecados. Você já fez isso, meu amigo querido, irmãos queridos? Nós já fizemos isso com todo o nosso coração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Assim também diz a palavra do Senhor. E aqui a palavra de Romanos, que nós acabamos de ler, Romanos 10, de 9 a 10. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. Segunda coisa que você e eu precisamos fazer, meus irmãos, é aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Primeira coisa, arrependimento e confissão de pecados. Segunda coisa, aceitar a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Atos capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a partir do momento que nós invocamos o nome do Senhor, nós o temos como nosso Senhor e o nosso Salvador, a palavra é clara para nós, será salvo. Terceira coisa, meus irmãos, crer pela fé nos méritos do sacrifício de Cristo em seu lugar. Quando nós cantamos ao hino aqui agora há pouco, meus irmãos, que foi na cruz, onde os meus pecados... É isso que nós precisamos crer, meus irmãos. É crer pela fé nos méritos do sacrifício de Cristo em nosso lugar. Porque era nós que era para estarmos lá naquela cruz. Era nós que era para passarmos por todo aquele sofrimento que Jesus passou. Mas Ele passou por mim, por vocês, por toda a humanidade, para nos dar a salvação. Então eu leio para os irmãos um texto também bem conhecido, Efésios capítulo 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então aqui está dizendo Paulo aos Efésios, para nós no tempo atual, meus irmãos, pela graça sois salvos, por meio da fé. O que é graça? É um presente que Deus deu para mim, para todos nós, e nós adquirimos esse presente por meio da fé. Porque nós não estávamos lá quando Jesus estava naquela cruz do Calvário. Mas nós cremos, meus irmãos, pela nossa fé em Cristo, que tudo aquilo foi verdadeiro, que Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, preparando morada para nós, e um dia Ele virá nos buscar. Então é dom de Deus. E a quarta coisa que nós precisamos estar preparados, meus irmãos, é seguir os mandamentos do Senhor, agradando-o em tudo. Não adianta, meus irmãos, nós falarmos que nós arrependemos, que nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que nós cremos nos méritos sacrificial de Cristo lá naquela cruz, mas se nós não seguimos os seus mandamentos. Lembra lá quando Jesus falou que adianta você me chamar Senhor, Senhor, mas não faz o que eu vos digo? Naquele dia poderemos ouvir, nós falamos isso semana passada, meus irmãos, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Então nós precisamos seguir os mandamentos do Senhor, seguir os ensinamentos de Jesus, seguir o que a palavra de Deus nos ensina, e agradando a Deus em tudo. É o que nós falamos no nosso processo de santificação. É buscarmos sermos melhores com Deus a cada dia, para que quando Jesus voltar, nós estarmos totalmente preparados para o grande retorno do Senhor. Mateus, no seu capítulo 16, versículo 24, diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, meus irmãos, obedecer a Deus, obedecer aos mandamentos de Jesus, agradar a Deus em tudo, é isso, é pegar a nossa cruz, carregar e seguir ao Senhor, é deixar as coisas do mundo e nos dedicarmos às coisas de Deus. Então você, meu amigo querido, que poderia estar em dúvida como estar preparados e vigilantes para a volta de Jesus,
arrependimento e confissão de pecados, aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, crer pela fé nos méritos sacrificial de Cristo na cruz do Calvário e seguir os mandamentos do Senhor, agradando a Deus em tudo. Não tenho dúvida nenhuma, meus irmãos, fazendo isso nós estaremos preparados para aquele grande dia, para o grande evento que será a vinda do Senhor Jesus. Então eu concluo aqui essa palavra, meus irmãos. Vimos então 3 fatos irrefutáveis e indiscutíveis que irão acontecer. O primeiro fato, a volta de Cristo, ela é confirmada, atestada, proclamada, ela é certa. Não há como mudar isso, meus irmãos. Isso está documentado, fechado, está registrado na palavra do Senhor. Então não há como mudar. O segundo fato irrefutável que nós vimos, meus irmãos, que a maneira de Jesus Cristo, ela é revelada, ela será pessoal, ela será visível, gloriosa e triunfante. Jesus não mandará representante, meus irmãos, Ele mesmo virá buscar a sua igreja, o noivo buscando a sua noiva. A noiva de Jesus somos nós, a igreja, a verdadeira igreja do Senhor. E o terceiro fato, nós vimos, o tempo da segunda vinda do Senhor é desconhecido, ninguém sabe, nem Jesus, somente Deus. Então não se preocupe, irmãos, amigos queridos, quando você ouvir aí na internet, nas mídias, Jesus está voltando, que amanhã, no dia 31 de dezembro de 2020, o mundo vai acabar. Pode até ser, mas não foi porque alguém profetizou isso, porque ninguém sabe, porque o dia, hora, o momento, somente Deus sabe. Por isso nós precisamos ficar preparados. E é esse o quarto fato, irmãos. Então nós observamos que os 3 primeiros fatos é a ação de Deus, né? A volta de Cristo é confirmada, a maneira dele vir é revelada, o tempo da segunda vinda dele somente Deus sabe. E o quarto fato, que também é indiscutível, irrefutável, é nossa ação. É a ação que todos nós precisamos, meus irmãos, todos tomar, estarmos preparados para o grande evento, para o grande dia da volta de Jesus. E aí eu repito, para que os nossos amigos guardem bem no seu coração, ação nossa, esse não depende de Deus, irmãos, isso Deus deu para nós, é ação nossa, arrependimento e confissão de pecados, aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, crer pela fé nos méritos sacrificial de Cristo na cruz e seguir os mandamentos do Senhor, agradando-o em tudo. Você já se sente preparado para a volta, para o retorno de Jesus? Pense aí um pouquinho, meu irmão, amigo querido. Olhe a sua vida como está neste momento, o que você tem feito, o que você tem passado, o que tem passado pela sua mente, pelo seu coração. Você se sente já preparado para o retorno de Jesus? Eu vou deixar alguns segundos para nós pensarmos juntos, meus irmãos. Será que estamos preparados? Se Jesus voltar agora, nós iremos com Ele? Pense um pouquinho aí, eu vou pensar aqui, nós iremos pensar aqui, e eu deixo os irmãos, os amigos pensarem um pouquinho também. 30 segundinhos. Feche os seus olhos e pense aí na sua casa, onde você estiver. Estamos preparados para o retorno do Senhor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor pela Tua bendita palavra, Deus, que nos exortou esta noite, Deus, a estarmos preparados, vigilantes para o retorno do Senhor Jesus. Nós aprendemos, Deus, através da Tua bendita palavra, que Jesus irá retornar um dia, o Rei está voltando.
Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o momento, Deus, mas ela é confirmada pela Tua bendita palavra, Deus. Ela também diz para nós que ela será visível, Deus, ela será gloriosa, todo olho verá, meus irmãos, meu Deus, e ela será também, Deus, pessoal, o próprio Senhor Jesus virá nos buscar, Deus. Aprendemos também, Pai, que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, e que nós, Pai, eu repito, precisamos estarmos vigilantes para este grande dia, para este grande evento. Eu peço por mim, Deus, eu peço pela minha família, peço pelos meus irmãos, pelos amigos que estão aqui conosco, Deus, para que nós possamos, Deus, todos estarmos preparados para este grande dia. Mas se falta, Pai, alguma coisa ainda em nós, que o Senhor nos ajude a entender, Pai, para que possamos acertar com o Senhor e assim ficarmos preparados para este grande dia, Deus. Amém. E se alguém nesta live, Deus, neste culto, que ainda não se sente preparado, mas ele quer hoje, Deus, a partir deste momento, se começar a sua preparação para a volta de Jesus, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, que lá esteja o Teu Santo Espírito tocando na vida dessa pessoa, Pai, fazendo com que ele se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados, para que ele tenha verdadeiramente Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém. Para que ele possa, Deus, confiar, ter fé na meritocracia de Cristo lá naquela cruz do Calvário, Deus, que ele não precisa fazer nada para adquirir a salvação, é pela fé em Cristo e não por obras. E também, Deus, que o Senhor abençoe a nós, a todos nós, Deus, que possamos obedecer ao Senhor em tudo, os seus mandamentos, agradar ao Senhor em todos os nossos viver, em todo o nosso caminhar. É a oração que eu lhe peço, que eu lhe faço, Deus, lhe pedindo com toda alegria no nosso coração e humildemente, Deus, e no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. Então fique em paz. Você que ainda não se sente totalmente preparado para o grande retorno de Jesus, ainda há tempo. Se prepare para esse retorno. Coloque lá no seu coração, entregue a sua vida verdadeiramente a Jesus, cumpra os mandamentos do Senhor, pratique o processo de santificação, cada dia você buscar ser melhor do que o outro. Lógico, irmãos, a palavra de Deus fala que todos somos pecadores, todos carecemos da glória de Deus, enquanto aqui nós estivermos, nós seremos pecadores. Mas ela também ensina para nós, meus irmãos, que a partir do momento que nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. E nós precisamos viver essa nova criatura, mesmo com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas falhas. E não gostamos mais de pecar quando nós gostávamos antes de conhecer a Cristo. Podemos errar, sim, podemos fazer coisas que desagradam ao Senhor, mas Ele irá ver, meus irmãos, irá entender aquilo que nós praticamos porque gostamos ou porque praticamos porque nós somos carnais, pecadores, mas a partir do momento que nós nos arrependemos, que nós entregamos os nossos pecados a Ele, nós estamos limpos novamente para partir com o Senhor. Creia nisso, meus irmãos. Amigo querido, se você entregou a sua vida a Jesus neste momento, se você a partir deste momento teve realmente o desejo no seu coração de entregar a sua vida a Jesus, glórias a Deus por isso. Se precisar de ajuda, deixe nos comentários ou passa um inbox para nós e nós iremos trabalhar juntos, aprender mais de Jesus juntos, caminharmos juntos para a glória de Deus. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Nós vamos ouvir mais um hino, meus irmãos, o último hino, um hino também que fala muito sobre este momento, a última hora, ao findar o labor desta vida, quando a morte, enfim, ao seu lado chegar. Vamos ouvir?
pôde dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo lhe quer libertar. Amanhã pode ser muito tarde, meus irmãos, amigos. Então, guarde essa palavra no seu coração, creia nessas verdades e fiquemos preparados para o grande dia, para o retorno do Senhor Jesus. Ou, se nós partirmos antes, nós também estaremos com o Senhor, porque a Bíblia fala, nós lemos aqui, que aqueles que partiram em Cristo, que dormirão em Cristo, no último dia seremos ressuscitados, para então assim viver com Ele por toda a eternidade. Mais uma vez, que Deus abençoe o seu restante de domingo. Tenha um domingo, uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso. Que nós tenhamos uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana totalmente direcionada pela palavra do Senhor. E que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória do Senhor Jesus. Então fiquem em paz e que Deus os abençoe. Meus irmãos, a irmã Fernanda está lembrando aqui, agora, daqui a pouquinho, às 19 horas, nós temos o culto lá na nossa igreja Batista Monte Moriá. Hoje já, mais uma vez, de forma presencial, com várias restrições, né, meus irmãos? Mas teremos lá o culto, os irmãos estarão lá pregando a palavra do Senhor. Vamos, à medida do possível, será também ao vivo lá pelo Facebook da página da Igreja de Volta Redonda. E que Deus abençoe os irmãos que puderem. Vamos participar do culto, né? Não assistir, né, meus irmãos? A gente sempre fala, vamos participar do culto, vamos cultuar a Deus juntos. Então, às 19 horas, daqui a pouquinho, estaremos lá junto com os nossos irmãos da Igreja Batista Monte Moriá, Volta Redonda, ouvindo mais uma belíssima porção da palavra do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus.